Bom dia a todos e todas aqui presentes. Teremos agora a continuação do minicurso Aplicações entre Superfícies, que está sendo apresentado pela professora doutora Catarina Mendes de Jesus Sanches. Agradecemos a presença de todos e todas, que são da casa e também de fora, de outras universidades, e aproveitamos para relembrar algumas informações. O material a ser utilizado durante o minicurso está disponibilizado no nosso site, na página Nota de Minicurso, em Programação. Ele foi atualizado agora há pouco pela professora, e a gente vai enviar o link novo aqui pelo chat. Todos devem manter as câmeras e os microfones desligados. Todas as dúvidas serão tiradas ao longo do minicurso. A gente vai poder interromper a professora, então vocês não precisam esperar para perguntar só no final. E lembrando que os certificados serão disponibilizados através do Integra para os internos e enviado por e-mail para os externos. No final do minicurso, a gente vai enviar a lista de presença. E é isso. Um bom minicurso para todas e todos, e qualquer coisa a gente está aqui à disposição. Eu e Daniel. Meu nome é Letícia, esqueci de me apresentar. Obrigada, professora. Muito obrigada, Letícia, Daniel, né, e toda a comissão. E obrigado a todo mundo que retornou, né? E aí, a gente vai dar continuidade, então. Aqui, eu vou só lembrar um pouquinho o que a gente vai precisar, que a gente falou na última aula, e que a gente vai precisar hoje, certo? Hoje eu vou usar aqui mais o tablet para poder riscar à vontade, né? E aí, como a Letícia falou, vocês podem perguntar, porque o objetivo hoje é a gente aprender a construir as aplicações, certo? A construção das aplicações, como a gente falou, são aplicações estáveis entre superfícies, né? E porque você pode construir qualquer aplicação, mas uma aplicação qualquer você não tem como classificar, né, que é o objetivo das pessoas, está sempre classificando, né? Aí eu, sem querer, fechei aqui o negócio. Bom, então vamos lembrar, o que a gente precisa de lembrar? Primeiro, as singularidades das aplicações estáveis ocorrem, né, com esses tipos aí, certo? Que são dobras, pontos de dobra. O que são pontos de dobra? É o lugar, são os pontos que a derivada não tem posto máximo, né? Ou seja, onde ela leva um plano tangente numa reta. Ou então, o ponto em que é mais delicado ainda, que é a outra singularidade mais delicada, que é as cúspides, que deixa eu colocar aqui um comentário, né, que é esse cara, porque aqui vocês não vão ter, né, que é o caso da cúspide, onde você vê assim, o vetor tangente, né, ele vai andando aqui, o tangente à curva, né, e vai assim, depois aqui ele tem vertical, certo? Então, esse é o ponto de cúspide, lembrando. Bom, uma vez que nós sabemos quais são os tipos de singularidades, né, aí sabemos também que a singularidade, o que é? Elas formam curvas sobre a superfície, certo? Todos esses pontos singulares, certo? E se a superfície é fechada, então a minha curva é fechada, como vocês podem ver aqui. Então, a gente vai trabalhar agora, né, com a construção das aplicações, que é esse o objetivo, né? Vamos só outra coisa que vamos lembrar também. São as transições que alteram o número de componentes singular, certo? Que nós vimos essa transição que é chamado lábios, que aqui não tem uma região regular, né? Eu dou aquela cutucada, né? E aí eu puxo assim um pouquinho, faz esse bolsinho aqui, surge uma nova curva singular com 2 pontos de cúspide, certo? Então, ele alterou o número de componentes singular. Como que fica o grafo? Um grafo, né, que a gente falou que o grafo, cada região regular corresponde
a um vértice e cada componente singular corresponde a uma aresta, certo? Então, nesse caso aqui, surgiu, então, uma nova componente singular e uma nova componente regular. Ou seja, nasceu uma nova aresta e um novo vértice, certo? Né? E tem a outra transição que altera, que é o BICS, que é o chamado bicus, né, também. Esse bicus, ele vai juntar, tá vendo? Duas curvas singular, né, que vai estar acontecendo desse tipo assim, duas curvas que estão próximas uma da outra, né, vai puxando, você vai apertando aí as duas dobras, e até elas vão se encontrar, certo? E aí vão separar aqui e vai ter duas cúspides. Como que fica isso na imagem, certo? Aí tem as duas curvas que elas vão aproximando, tangencia, e aí separa em duas curvas. Pode ela separar em duas curvas, ou pode juntar duas curvas. No caso aqui, são duas curvas, essas duas curvas podem juntar, certo? Então, pode acontecer esses fenômenos. Isso que a gente precisa de saber. São essas transições que alteram, então, o número de componentes singular. Ok? Por quê? Porque a gente está olhando para a singularidade da aplicação. Se eu estivesse olhando para o contorno aparente e estudando aqui, por exemplo, o número de pontos duplos, o número de cúspide, o número de componente, aí eu teria que tomar cuidado também com as tangências, né? Porque as tangências vão aumentar o número de pontos duplos. Aqui, por exemplo, temos 4 pontos duplos, certo? Aqui já temos mais que 4, tem 4 mais 2, 6. Então, se estivesse olhando aqui, teria que tomar cuidado com mais coisas. Mas como eu quero construir aplicações, eu não estou muito preocupada em estudar aqui o contorno, que aí já é uma outra área, tem muitos trabalhos relacionados a isso, ao estudo de contorno aparente. Então, eu não vou preocupar muito com essas tangências, que são aquelas transições das tangências, certo? Pontos triplos e tudo mais. Então, só lembrando aí, né, a construção do grafo, como que é, cada região regular, né, que é aqui, cada região regular aqui, V, né, essa região toda aqui, vai corresponder, como aqui tem um buraco, né, vai ter peso aqui 1, porque é o gênero dessa região. Essa região aqui, nada mais é do que um disco, tá vendo? Aí, por isso, e ela tem só um bordo, e ela vai ter só uma aresta, então, conectando ela, né? Essa região aqui já é um cilindro, né? Aí, vai ter, então, 2 bordos, certo? Por isso que ela tem 2 arestas. Certo? Isso que, lembrando ainda a associação dos grafos. Então, o peso corresponde ao gênero, certo? Bom, aqui nós vimos, né, falamos também que o grafo é um invariante, porque se você olhar essa imagem, tem a mesma imagem, e os grafos são diferentes, né? Eles não são isomorfos. Ou seja, não existe um isomorfismo entre os dois, que vai associar vértice com vértice, aresta a aresta, certo? Estou lembrando aqui. Bom, na construção de aplicações, a gente vai usar, que a gente falou esse aqui, o teorema, né, final. O que é? Onde que a gente quer chegar? Mostrar que todo grafo bipartido, né, onde que tem V vértices e arestas e o peso W, esse W aqui é a soma de todos os pesos de todos os vértices, certo? Então, todo grafo que tem essa característica aqui, ele pode ser associado a uma aplicação estável de uma superfície fechada e orientada com o gênero dessa forma aqui, né? O gênero é dado em função do vértice, aresta e peso, né? O gênero da aplicação. Então, se eu dou para você um grafo, né, aqui, se eu vou desenhar aqui, se eu tenho esse grafo, né?
supondo que eu coloquei peso 1 aqui. Vamos botar um ciclo aqui, né? Por exemplo, esse grafo. Qual que seria o gênero da superfície associada a esse grafo? Certo? Então, o gênero seria 2, né? Porque aqui 1 menos V mais Z vai dar 1, né? Que é o ciclo, o número de ciclo, e o peso é 1. 1 mais 1, 2. Então, eu sei que a minha aplicação, ela vai ter que sair de onde? Do bitório, certo? Então, a minha aplicação vai ter que sair do bitório para o N. Agora, quem é esse N? Depende de onde você quer chegar, certo? Qual é essa superfície? E aí, se você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 curvas, você vai ter 6 curvas singular aqui. Essas curvas vai depender, né? Aqui lembra daquela construção que a gente fez por vizinhança tubular? Aí a gente vai saber onde que vai aparecer essas curvas, certo? Por vizinhança tubular. Então, eu sei que essas curvas estão por aqui, e só fazer a vizinhança tubular, eu vou saber onde está, e aí eu quero uma aplicação. Aqui está dizendo que, garantindo que existe essa aplicação. Então, o nosso objetivo aqui hoje, então vocês podem perguntar à vontade, que o objetivo é simplesmente mostrar isso aqui, mostrar que, de fato, existe essas aplicações, que dado um gráfico, existe uma aplicação associada a ele, né? A superfície é dada, então, pelo grafo, né? Eu sei o gênero da superfície, eu sei qual é a superfície, que eu sei que ela é orientada e fechada. E aí, agora, como que eu vou construir essa aplicação? Certo? O nosso objetivo aqui hoje é isso. Bom, a construção das aplicações, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou construir a aplicação no plano, né? Quando eu comecei a estudar justamente por aqui, né? Que lembra aquele programa que eu apresentei para vocês antes de ontem, né? Que esse programa, você pode construir a aplicação, mas, na verdade, é só pedaços de aplicação, porque fazer uma construção de uma superfície fechada é meio complicado, né? Porque você não consegue, como você vai com cartas, você construir uma carta que cobre toda a superfície é um pouco complicado. Então, como que a gente vai fazer aplicações de superfície no plano? Você tem a sua superfície, né, que eu não sei, aí qualquer que você tenha interesse. Você pode construir ela aqui chegando em R2, de que forma? Uma das formas, né, pode ter várias outras aí, não sei, mas uma das formas, você leva essa superfície para o R3, por exemplo, ou para o R4, ou para o R5, para onde, né, você quiser, e depois faz a projeção dessa aplicação aqui no plano, né? Você deforma a sua superfície e depois projeta ela no plano, né? Então, vamos tomar primeiro o nosso modelo como uma esfera, né? Vamos ver, olhar para a esfera como se fosse o nosso modelo, certo? Então, é um modelo que vai entrar aqui no salão, né, para ser fotografada, certo? Claro, que ela vai entrar, ela está aqui, a minha esfera. Quando ela for fazer pose para ser fotografada, né, você vai colocar ela lá no R3, ela pode fazer diferentes poses, certo? Né? Vamos colocar aqui que ela fez uma pose assim, dentro do R3, né, a esfera. Então, agora depende de onde está o fotógrafo, né? Se o fotógrafo está aqui na frente, projetar ela lá no fundo, lá no plano, vamos colocar aqui plano X, Y, Z, certo? Se o fotógrafo estiver aqui, né, na frente, vai fotografar ela no plano YZ, então esse vai ser o contorno dela, né? Esse vai ser o... Ai, vou cometer um monte de erro aqui, mas vocês me perdoam desde já. Vai ser
essa vai ser a foto dela, certo? Concorda? Né? Vai ser aqui toda a região, e esse vai ser o contorno aparente. Mas, se você projetar essa esfera no plano XY, como que vai ser o contorno? O contorno vai ser aqui, eu vou ter minhas dobras aqui, tá vendo que o plano tangente vai passar por aqui, né? Assim, que vai dobrar aqui. Aqui também vai ter outra dobra, certo? Aqui também vai ter outra dobra, certo? Assim, assim. E aí, quando você projetar, aí você vai ter essa curva, né? Vamos fazer a outra aqui menor um pouquinho, e a outra aqui, certo? Então, vai ter essas três curvas. Eu tenho um problema seguinte, por exemplo, supondo que isso aqui, não sei se vocês estão vendo, que eu não estou me vendo, né? Está projetado. Ô, Letícia, você está me vendo? Sim, está dando para ver. Ah, tá. Aqui está projetado, tá vendo? Aqui nessa direção, ou aqui, certo? Então, se o fotógrafo estiver mudando de lugar, é como se eu estivesse girando essa superfície, certo? Eu deformei ela com essa cara aqui, e como se estivesse girando. É a mesma coisa que estivesse aqui, e o meu plano estivesse mudando de lugar aqui, certo? Ou seja, que o fotógrafo estivesse mudando de lugar, certo? Para tirar essa foto dessa esfera deformada aqui, ok? Então, se eu estiver aqui, ou se eu estiver aqui, vou estar totalmente diferente. Mas entre aqui e aqui, eu tenho um caminho longo aqui com uma infinidade aqui de aplicações, certo? Como eu quero só as estáveis, então eu posso pegar uma representante de cada situação. Uma representante com uma curva singular somente e uma representante com três curvas singulares, certo? Mas entre essas, vamos para cá, entre essas duas, vai acontecer o que aqui? Quando você sai de uma componente para três componentes, eu paguei um monte de multa aqui nesse trânsito aqui, certo? Uma delas é, por exemplo, o Bix, né? Eu saí daqui, eu posso ter feito ali o rabo de andorinha, né? Feito outro rabo de andorinha de novo. Desculpa aí. E aí depois eu encontro esses bicos aqui, e aí vai juntar, né? Vai ter uma coisa assim, vai ficar aqui, né? E depois vai juntar. E depois vai ter tangência e vou chegar nessa aplicação aqui. Porque aqui o tablet muito pequeno, não dá para fazer muita coisa, não. Mas eu vou ter que pagar várias transições aqui nesse meio, certo? Quando a pessoa está estudando somente o contorno aparente, aí existe uma contagem de todas essas transições aqui, né, que é o número de custos, nos pontos duplos, tudo mais, como altera. Como a gente não está preocupado tanto com isso, a gente está preocupado mais com a parte de cima, que é o conjunto singular, para associar o grafo, aí a gente só olha para os dois casos, que é o Bix e Elipse, certo? Que altera o número de curvas singulares, ok? Pois, aí, uma forma, eu estou falando para você, é o seguinte, você colocou a sua modelo lá, a sua esfera modelo, né, que está lá, toda arrumada, fixada, e o fotógrafo pode ir girando em torno dela, por cima, por baixo, e fazendo as fotos. E aí você vai ter, então, diferentes aplicações. Para cada foto, para cada 1 milímetro que ele mudar, vai ser uma aplicação diferente. O fotógrafo vai estar por aí, né, fotografando. Então, isso é uma forma de construir aplicações, certo? Você vai ter diferentes aplicações, né? Nesse caso aqui, nesse primeiro caso aqui, como que seria o grafo associado a isso aqui? Eu vou ter somente, como eu tenho só uma curva singular, eu vou ter somente uma aresta. Eu vou ter uma região em cima, né, a região que está por cima aqui, e outra região por baixo. Então, eu vou ter esses dois vértices somente. Nesse caso aqui, eu tenho três curvas singulares, certo?
Então, o meu grafo aqui, ele vai ter que ter 3 arestas, né? E aí eu tenho, então, 4 vértices, porque eu tenho o quê? 4 regiões regulares. 4 regiões regulares, ok? E aí, então, eu tenho... Olha, a esfera está lá colocadinha, bonitinha dentro do R3, e você pode ter, então, diferentes aplicações. Eu posso realizar diferentes gráficos. E como que eu estou vendo isso aí? Eu não sei como apagar isso. Eu falo sozinho um pouco. Bom, como que eu posso ver essas aplicações, então, né? Levando para o R3, projetando para o plano, tirando diferentes fotos, diferentes referenciais, certo? Eu tenho aí diferentes aplicações. Ou então, eu posso ter outra forma, essa esfera dançando dentro do fotógrafo parado, né? E a esfera dançando na frente dele. Então, ela estica os braços, né? Aí vai lá, tem bracinho, né? Vai mexendo aí, fazendo, bailando aí em frente. À medida que ela vai movimentando, e eu supondo que essas fotos são contínuas, né? Aí ela vai ter uma sequência também de aplicações, certo? Então, nesse caso, o fotógrafo pode ficar parado e a minha esfera, né, o meu objeto, se eu estou falando de esfera aí, você pode imaginar uma modelo, né? Ela, à medida que ela vai fazendo movimento, cada movimento muito pequeno que ela faz, e vai saindo as fotos aí, contínuas, então você vai ter diferentes aplicações, certo? Então, são diferentes formas de obter aplicações. Dessa mesma forma que eu estou falando da esfera, aí você pode levar dentro de um espaço, né, diferentes superfícies, o toro, bitoro, n-toro, né? E aí você tem, imagina um baile aí, né, dessas superfícies, todo mundo pulando, saltitando aí dentro desse salão, e aí cheio de fotógrafos fazendo fotos, né? Então, cada um vai ter uma sequência de aplicações aí. Falando isso um pouquinho só para dar ideia de animação, né? Disso aí, ok? Bom, então, mais ou menos, essa é a ideia de como construir aplicações no plano, no caso, né? Então, a primeira realização é essa, né? Toda árvore, ela sempre vai ter essa característica de V, o número de versos é igual a V, e o número de aresta é igual a V menos 1, certo? Porque, se você vai olhar, sempre uma árvore, o número de aresta tem um a menos que o verso. Né? Você pode fazer isso por indução, né? Aqui você tem 2 versos, uma aresta, e você pode chegar para ver qualquer de aresta, faz por indução aí, que vai ter, o verso vai ser, né, igual a um V, e a aresta, né, vai ser igual a V menos 1. Ok? Então, tá claro isso aqui, né? Bom, como que você pode... Olha, aqui tem 2 modelos de esfera, né, posando aí, certo? No caso aqui, a foto aqui, está vendo de cima para baixo, né? Que é a projeção aqui de cima para baixo, uma projeção, supondo aí no XY, né? Então, você tem essa modelo aqui e tem essa modelo de cá. Com essa foto aqui, eu tenho 3 curvas, né? E tem esse grafo aqui, certo? Com esse modelo aqui, eu tenho esse grafo aqui, certo? Nota que esse aqui tem 2 cúspides, né? Mas se você estivesse projetando de outra forma, como a gente falou, né, lá no plano YZ, por exemplo, aí ia ter somente o grafo seria esse aqui, né? Tanto nesse caso quanto nesse caso. Nos 2 casos. Ok? Então, aqui eu tenho esse grafo, esses 2 grafos, pode ser realizado, então, por esse tipo de aplicação. Quando eu tenho um grafo somente com uma aresta, né? O grafo com uma aresta, eu simplesmente projeto, né? Eu faço a projeção da esfera aqui,
no plano, certo? Um plano qualquer, e aí eu vou ter essa curva aqui, certo? E o meu grafo, então, vai ser esse aqui. Então, para realizar o gráfico com uma aresta só. Então, eu já sei realizar o gráfico com uma aresta, né? Com duas e com três, né? E se eu tivesse que realizar o grafo, no caso, com três arestas, qual outro grafo que tem três arestas, né? Poderia ser esse aqui, certo? Também tem três arestas. Eu poderia simplesmente pegar esse aqui, que é essa aplicação aqui, né? Ai, desculpa. Tira isso aqui. Dar uma cutucada nela aqui, em algum lugar aqui, ou em cima ou embaixo, aperto aqui assim, certo? Dou uma amassada aqui, vai aparecer uma nova curva aqui. Aí, eu vou ter o grafo associado, né? Vou ter essa aresta, o vértice, quer dizer, A, né? Depois vou ter outro vértice B aqui, então vai ter essa curva que separa entre vamos chamar aqui de B, certo? E aqui de C, né? E aqui de D. Então, eu vou ter aqui B, C e D, certo? Então, seria A, né? B, C e D. Então, tem esse outro grafo com três arestas, certo? Uma outra forma de realizar. Ou seja, a realização de outro grafo com três arestas que é diferente desse grafo aqui, certo? Ok? Então, bom, mas se eu quero um grafo maior, né? Se eu quero um grafo maior, o que eu posso fazer para realizar ele? Então, uma das formas, né, é essa decomposição aqui em grafos menores, que eu já conheço, já sei como realizar. Mas o que eu preciso para fazer isso? Eu teria que saber o quê? Eu realizo todos esses, eu teria que saber como contornar, como colar de novo as aplicações, certo? Como colar. Isso aqui a gente não sabe ainda. Então, a gente pode realizar esse grafo por uma aplicação muito feia, sem ainda saber como colar, que é você, né, tem essa curva aqui, tem essa curva, deixa eu colocar aqui. Não, eu quero agora, peraí. Eu vou cutucando a minha aplicação, criando aquele elipse, lembra? Aquele que dá aquela fundadinha e cria uma curva singular? Eu posso ir cutucando essa minha esfera, e aí, cada vez que eu dou uma cutucada, isso é prova por indução também, que você vai construindo, cada cutucada que você dá em a região, você vai construindo uma aplicação que realiza qualquer árvore desejada, né? Porque a árvore ela está associada, então, à esfera. Então, eu posso mostrar que existe, então, uma aplicação que realiza qualquer árvore dada, né, com peso zero. Uma aplicação da esfera para o R2. É fácil. Vai ficar uma aplicação muito feia, mas existe, certo? Essa aqui, se eu conseguir resolver esse problema aqui, já dá as aplicações melhores, porque eu posso escolher, por exemplo, aqui essa aplicação mais bonitinha, né? Essa aqui que tem menos, que não tem nem sequer cúspides, certo? Essa aqui só tem duas cúspides. Então, olha aqui, esse gráfico eu consegui, ó, essa aplicação aqui tem o quê? Três arestas, né? Contínua aqui, né? Sobe e desce. Aqui eu tenho, olha, essa árvore eu decompus em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? De três arestas e uma somente com duas arestas, certo?
E aí, então, quando eu tenho só duas arestas, obrigatoriamente eu tenho que ter cúspide, certo? Não consigo construir uma aplicação sem cúspide. Existem resultados que mostram isso, certo? No caso que eu só duas curvas singular, aplicação no plano, né? Que eu não vou entrar nessa teoria agora, que tem que ter pelo menos 2 pontos de cúspide, certo? Mas essa aqui eu já consigo, né? Que é provar também que consigo essa aplicação que sem ponto de cúspide. Eu posso construir com ponto de cúspide, mas é claro que a gente quer o mínimo de singularidades complicadas. E aí, então, essa aqui dá para construir sem ponto de cúspide, certo? Então, olha que bonitinho. Essa árvore aqui, então eu posso, se eu conseguir realizar todas essas, né, sub-árvores aí, certo? Subgrafos, né, que chamam de subgrafos. Agora falta o quê? Aprender a colar. Então, eu sei, posso construir as aplicações dessa forma, dessas duas formas, e se eu consigo colar, então eu consigo uma aplicação, né, melhor do que ficar dando cutucada, né? Do que para essa árvore, né? Do que ficar dando cutucada, ok? Bom, aqui eu falei, né, que as duas aplicações. Aí eu vou voltar aqui. O mesmo ocorre se eu estiver querendo aplicações com peso, certo? Com grafo com peso. Aqui, por exemplo, eu tenho, dá para, não sei se ver essa aplicação aqui, né? Eu tenho aqui uma curva singular somente, e aí de uma região eu tenho o toro, né? Então o toro vai ter um bordo, o outro também um toro com bordo, e tem essa aplicação aqui no plano, onde o contorno aparente, né, tem essa curva com essa cara aqui. Esse aqui é uma outra aplicação do toro, né? Se bem interessante que nem cúspide tem essas duas aplicações. Então, essa aqui tem duas curvas singulares, né? Tem um toro, outro tem um cilindro somente, outro é um disco, e também aqui uma aplicação sem cúspides. Certo? E como que eu posso obter essas aplicações, né? Tanto para realizar isso aqui, essa colagem aqui, né? Quanto essas com peso. Então, a gente vai introduzir, né? Que a gente introduziu aqui, uma ferramenta que é chamada cirurgias. Se você olhar somente para a superfície, ela nada mais é do que soma conexa. Lembra da soma conexa? Quando a gente falou soma conexa superfície? Você faz o quê? Retira um disco de uma superfície, retira um disco de outra superfície, né? E aí você identifica os bordos, e aí você obtém uma nova superfície, certo? Aí você tem uma nova superfície aqui. Então, a gente definiu a cirurgia de aplicações. O que é a cirurgia de aplicações? A gente vem primeiro, né, para você fazer a cirurgia, a soma conexa na superfície, mas você olha primeiro para o contorno aparente, tá? Você escolhe um contorno aparente, assim, onde os arcos estão aí, tem uma região aqui sem nada no meio, certo? Sem nenhuma curva singular, nenhum ponto singular aqui no meio. Aí você escolhe, né? Olha, você veio daqui até aqui, não atravessou nenhuma curva singular, né? Então você vai lá em cima e escolhe, né? A vizinhança daqui, né? Já que você escolheu aqui, você tem lá em cima a vizinhança desses pontos que vieram aqui, certo? Então você vai lá em cima, arranca um disco de um lado, um disco do outro, né? E você faz essa colagem lá em cima, né, colocando um tubo, né, e aí você, o mesmo que você, aqui embaixo, colocou esses dois arcos aqui, fez a identificação, né, você emendou o quê? Conectou duas curvas singulares aqui, certo? Desse lado e desse lado aqui, ok? Então você obteve uma nova aplicação, né, que é chamada, pode ser chamada soma conexa de aplicações,
ou pode ser que ela seja sonoconexa, mas pode ser também que essa ai, eu penso que vocês estão me vendo, não estão me vendo aqui, não. É que essa seja a minha Z1 e Z2, que esteja contida em uma mesma superfície. Imagina a esfera, né, que você esticou ela aí como uma cobra, né? Isso aqui seja a cabeça da cobra, daqui o rabo da cobra, certo? E agora você vai conectar o rabo com a cabeça, né? Então, quando você fizer isso, você vai ter o quê? Aqui você vai ter um toro, né? Vai ter o toro. E aí, pode acontecer isso também, de fazer a cirurgia sobre uma mesma superfície, né? Que essa minha Z seja, aqui, minha Z aqui, seja união, não, quer dizer, pode ser união de duas superfícies ou ser uma mesma superfície, ok? Então, pode acontecer isso. Então, bom, quando você projeta aqui, você, dessa forma aqui, que é chamada até cirurgia horizontal, né, porque no caso aqui ela está deitada, eu chamei de horizontal, né, aqui, e pode, dessa mesma forma, se pode fazer cirurgia vertical, só que aqui o contorno aparente vai ser diferente. Eu vou pegar aqui uma calota, onde que não tem nenhum ponto singular, tá vendo aqui? Uma região que não tem nenhum ponto singular. E onde uma está em cima do outro aqui. Vou pegar um ponto, dois pontos, né, que coincidem aqui, certo? Então, eu vou levantar, pego um disco aqui, venho aqui na vizinhança, certo? Pego duas vizinhanças e vou conectar, por um tubo também, né, o bordo, desses dois bordos, mas agora com uma região elíptica também. Elíptica? É hiperbólica, né? Hiperbólica, isso. Que é essa cinturinha aqui, certo? E eu vou conectar em cima, para quê? Porque se eu tivesse conectado com um cilindro reto aqui, ela não seria estável. Se eu tivesse conectado com um cilindro gordo assim, deixaria de ser suave, teria bico aqui, certo? Então, com essa região hiperbólica, né, eu consigo conectar de forma suave, certo? Depois você trabalha com homorfismo, com difeomorfismo, e suaviza também, se for necessário. Aí, nesse caso, agora, eu vou ter uma nova curva singular, certo? Aqui, porque tem a dobra aqui, né? Tá vendo aqui? Vou nessa cinturinha aí, projetada aqui, vai me dar uma nova curva singular, certo? E isso, o que representa no grafo? Olha, essa primeira aqui, o que está acontecendo no grafo? Tinha essa curva singular, né? E a outra curva singular. Então, correspondendo a esta aresta, essa curva singular correspondia a essa aresta, né? Essa curva singular correspondia a essa aresta, e essa curva singular a essa aresta, certo? O que aconteceu? Eu fiz a união dessas duas curvas singulares, certo? Então, aqui vai acontecer dela virar uma curva singular somente, ou seja, virar uma aresta somente, certo? Então, aqui já vai ser o contrário. Aqui eu já vou estar unindo o quê? Duas regiões regulares que não têm curva singular, certo? Nessa região. Então, eu vou estar criando, né? Eu estou conectando, supondo que esse seja o de cima, esse aqui seja de baixo, né? Daqui seja daqui daqui, certo? E aí, eu agora conectei aqui uma aresta nova, né? Conectando esses dois versos, certo? Isso aí pode acontecer várias coisas no grafo, né? Se o grafo for um só, isso aqui, os dois são pedaços de um grafo, eu vou estar acrescentando um ciclo no grafo, né? Para os dois casos. E agora, se os dois grafos são conexos, eu vou estar unindo esses dois grafos, né? Aí tem uma teoria por detrás disso. Bom, então, com essa cirurgia, aí agora eu já resolvo, e com aquelas transições, eu já resolvo todos os meus problemas, entendeu? Aqui no plano.
Gente, alguma dúvida? Que eu estou falando sem parar. Por enquanto não, professora. Obrigada. Bom, então, agora, dessa forma aqui, eu posso voltar aqui, né? E realizar, agora fazendo, o que vai estar acontecendo aqui nessa minha árvore? Agora eu vou estar juntando, né? Por exemplo, construo a aplicação que faça a união dessas duas aqui, depois faço a união dessa aqui, depois dessa aqui, né? E por aí vem, dessa com essa com essa, e eu consigo, então, a aplicação, né? Que realiza essa árvore aqui. Então, se eu tiver, olha aqui, cada uma dessas aqui, de 3, eu posso conectar, seria estar conectando essa aplicação aqui com 3 arestas. Então, vai ter, olha, nesse caso aqui, se eu tenho somente uma com 2 arestas, eu posso construir uma aplicação associada a essa árvore somente com 2 cúspides, certo? Porque eu vou pegar uma vez essa aplicação com 2 cúspides, né? E todas as outras eu vou estar construindo dessa forma aqui, né? Porque, por exemplo, aqui eu poderia estar construindo aqui do lado. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas cabecinhas, que a parte, uma tem que ser maior que a outra. Porque senão uma curva fica em cima da outra aqui e é não estável. Certo? Aí eu venho e faço minha conexão aqui, certo? Deixa eu ver. Eu tenho aqui minhas curvas singular. Aqui, certo? Aí essa aqui vai me dar uma árvore desse jeito aqui. Estou conectando assim, né? E aí, quando eu faço a conexão, vai dar essa árvore aqui. Certo? Dá essa árvore aqui. E a mesma forma, você pode vir e conectar agora outra aqui, né? Okay. Esqueça, eu boto o dedo. Vou fazer com o dedo. Isso. Como feio. Isso. Agora que eu colocar as curvas singulares, né? Aí eu faço a minha conexão, ficou aqui meio fora, tem que baixar essa aqui um pouquinho, porque eu tenho que unir essa curva singular aqui com essa aqui, certo? Eu posso baixar. Assim, certo? Tem que unir essas curvas singulares aqui. E aí eu vou fazendo, vou colando e vou construindo o meu grafo, ok? Essa é a ideia. Né? Em algum momento você vai ter que colar, né, construir uma aplicação dessa com essa, certo? Com o que tem cúspide, né? Aí eu faço a união aqui, essa conexão aqui, certo?
Aí, nesse caso aqui, eu vou ter o grafo assim, né? Tem esse grafo aqui. E vou estar identificando esse aqui que tem 2 arestas só, certo? Então, meu grafo resultante vai ser esse grafo aqui e aqui com uma aresta só, certo? Então, assim você vai construindo aplicações da esfera na esfera, como desejado, certo? Você pode desenhar aí, como exercício agora, desenhar o gráfico que você quiser, a árvore que você quiser, e aí o exercício, né, dever de casa aí, é fazer essa aplicação associada a esse gráfico que você construiu, certo? E se você desejar, você pode ir cutucando, usando as transições e os lips, né? Se você usa o lips o lips e o bix, né? No caso aqui você tem uma aplicação assim, né? Você tem essa curva singular. Se você ir apertando aqui essa cúspide aqui, fazendo ela andar até encontrar lá, fazer o bix, aí você vai ter esse pescocinho aqui, certo? É como você botar o dedinho, começar a enforcar a sua superfície e vai até se você encontrar o dedo do outro lado, né? E acabar de enforcar ela aqui e você obtém, então, esse pescocinho aí, certo? Aí você tem agora, aqui você sairia, né, de um grafo assim, que seria só esfera, você sairia de um grafo com uma aresta, partiria para 2 arestas, e aqui para 3 arestas, certo? E aí você pode ir fazendo e apertando, mas criando cabecinha por aí, apertando, fazendo, também você vai conseguir criar sem cúspides. Certo? Por aí. Sempre olhando, tomando cuidado com a projeção. Ok? Aí você pode criar também sem custo, que é equivalente a você estar fazendo essas cirurgias. Ok? Mas a cirurgia, ela surge a necessidade maior, né, que quando tivemos que criar a cirurgia, com os grafos com peso. Vamos olhar primeiro, já que nós sabemos trabalhar com árvore, né, já trabalhamos com árvore já, com peso zero, vamos ver, já que temos a árvore de peso zero, como colocar peso nessa árvore, certo? Então, a primeira coisa, eu já sei, tem a cirurgia, certo? Então, basta eu fazer a aplicação com uma aplicação que tenha peso. Então, por isso, é interessante a gente conseguir aplicações, né, pequenas, com grafos que tenha peso. Aqui eu tenho exemplo, né, dessas 2 aplicações, que tem grafo com peso. Deixa eu ver aqui, tem mais. Tem essas aqui também, para começar, que é a mais simples de tudo, e seria com uma aresta e peso 1, certo? Seria esse aqui o ideal, começando com esse aqui. Porque se você quer um peso, você vai identificar aresta com aresta, os vértices vão ser identificados com o vértice, eu vou estar simplesmente acrescentando um peso, né? Supondo que eu tenha aqui esse aqui, eu identifico esse com esse com esse, com esse, aí eu vou ter o grafo de que forma? Né? Assim, e com o peso 1 aqui, certo? Com peso aqui. Se me interessar botar esse peso em outro lugar, eu faço a identificação em outro lugar, né? Se me interessa o peso aqui, ok? Aí eu posso colocar o peso aqui. Se eu quero um peso do 2, o que eu faço? Se eu já tenho o peso 1, agora eu venho, coloco outro grafo com outro peso, e eu vou obter, então, um grafo com peso 2. Então, para isso, basta conhecer a aplicação agora, né, que realiza esse grafo pequeno, porque como eu já tenho a cirurgia, que é a minha ferramenta, né, eu posso simplesmente agora ir colando. Você pode pensar nisso, que é uma forma de brinquedo, né, de Lego. Você está brincando com Lego. Você está juntando as pecinhas, né?
para cada coisa que você quer construir, você depende de quais peças que você quer montar. Você vai montando ali. Quando você vai montando assim, o Lego, as pecinhas de Lego, é como se você estivesse fazendo essas cirurgias aqui, certo? Porque para você construir uma aplicação grande, não é fácil. Não é fácil mesmo, entendeu? Sem pensar na... Então, essa cirurgia resolve muito problema. Se você não gostou muito depois da aplicação que obteve depois da cirurgia, você pode fazer pequenas perturbações e suavizando aí ela e chegar numa aplicação mais desejada, certo? Lembra que aquele espaço das funções das aplicações lá, suave, certo? Você tem aqueles caminhos, você sai de uma e chega em outra qualquer, certo? Você vai pagar bastante de multas aí, que são, as multas que eu estou falando, seriam as paredes, né? Seria multa, como que chama? Pedágio, né? Seria os pedágios, seria as paredes, certo? Que são as transições, né? Que você vai aumentar o número de cursos, aumentar o número de pontos duplos, ou no número de tangências, qualquer coisa assim, você vai passando por essas paredes. Mas você pode ir caminhando e deformando essas aplicações, certo? Ao longo disso aí. Então, aqui está, né, essas duas aplicações que nós conhecemos, que são gravos, sem peso, certo? E essa aqui, eu tenho aqui duas formas que eu coloquei de aplicações, né, com peso 1. Do toro, né, de um lado eu tenho uma curva singular aí que separa de um lado o toro e do outro lado um disco, né? Na época que eu estava estudando, não tinha internet, né, para a gente ficar olhando as coisas. Então, já existia, essa aplicação aqui já existia há um tempo, mas eu não conhecia. Olha, o que me custou para chegar nessa aplicação, me custou muito. Depois, ver que essa aplicação já tinha muitos anos. Só que a gente não tinha acesso, estava em um artigo, mas a gente não conseguia encontrar esse artigo, nem sabia da existência desses artigos, entendeu? E era velho. Mas na época não tinha internet para facilitar o encontro de coisas, materiais, né? Eu consegui essa aqui mais fácil, né? E já existia essa outra aqui. Eu consegui essa outra aqui também, mas tem um problema aqui. Essa aqui, olha só, se eu estiver olhando isso aqui de cabeça para baixo, bom, isso aqui funciona mais ou menos como um descarregador, né? Olha aqui que, se você olha aqui, essa região aqui, ó, vendo aqui? Essa região ela é contrátil a um disco. Você pode contrair ela ela é homeomorfo, né? A um disco, certo? Então, é essa região de baixo aqui, né, que veio nela, né? Se essa aqui é um disco, o resto que sobrou vai ser esse toro, né? Vai ser esse toro aqui, ok? E aí, então, eu tenho essa aplicação. Você olha essa projeção, né? A cobra descansando a cabeça em cima do rabo, né? Como se fosse uma coisa assim. Mas ela está conectada aqui no caso. Ok? Uma forma bem simples de construir, se ficar mais fácil, deixa eu ver aqui, espaço aqui para construir. Você faz aquela, está falando a cobra descansando na cabecinha do rabo aqui, certo? E você tem a projeção dela vai ser assim, né? Como descansando a cabeça no rabo. Aí você vai lá e faz. Então, deixa eu só construir a curva singular aqui. Muda de cor. Né? Aqui vai estar. Aqui vai estar a curva singular. Vai ter lá atrás, certo? Passando assim.
Aí depois aqui, né, vai saltar para cá, assim, e vai passando para lá, assim. Então, vai dar essa curva aqui, essa imagem vai dar essa aqui. Então, deixa eu pôr aqui. Vai ficar da mesma cor, tem uma... Aqui. Então, essa curva aqui que veio aqui, certo? Aí, agora, a gente pode fazer uma cirurgia vertical aqui, né? Ou fazer uma cirurgia vertical aqui, certo? Vou ter uma curva singular aqui, né? Que vai dar aquela curva... Ai, não quero preto, não. Vai dar essa curva... Muito bem. Essa curva aqui, certo? Então, vai me dar essa curvinha aqui, certo? Nesse caso aqui, o grafo associado a essa aplicação, o grafo associado a essa aplicação aqui vai ter um vértice, tem uma curva, duas curvas, né? Então, vai estar, então, dois vértices e duas curvas, conectando isso aqui. Aqui. E essas duas curvas, certo? Essa curva aqui e essa curva aqui, conectando a esses dois vértices. Né? Então, o que eu vou fazer para chegar naquela aplicação? Eu vou juntar, criar uma cirurgia, criar cirurgia não, fazer uma transição que vai juntar essas duas as curvas, duas arestas, que vai ser o BIX. Eu não vou desenhar, aqui não vai dar muito espaço. Que vai ser vai tangenciar esses dois aqui, ó, e vai criar, né, que as duas curvas estão juntas ali, vai criar essas duas cúspides e vai chegar nisso aqui, certo? Nessa duas cúspides aqui. Então, a forma de criar, apliquei a cirurgia sobre a esfera para obter o tóro, fiz a transição e cheguei aqui, então, nessa aplicação, certo? Ok? Então, consegui. Isso aqui tudo eu estou fazendo dentro do R3, posso fazer tranquilamente dentro do R3. Este caso aqui, eu não consigo fazer no R3. Né? Essa aplicação aqui, basta esse pedaço aqui, ó, eu tenho um problema com ele. E se existe um artigo da Cidinha Ruas, lá da USP de São Paulo, de São Carlos, com o Saek, que é um cara do Japão, de Tóquio, e aí os dois mostram que isso aqui não entra dentro do R3. É uma aplicação que não entra, esse pedaço aqui não entra dentro do R3. Ele entra, eu acho que é dentro do R4, parece. Se não entrar no R4, você pode levar para o R5 e não tem problema, né? Depois você faz a projeção. Mas que ela entra, como fala essa aplicação aqui, uma superfície faz uma transição, ela vai entrando uma parte dentro da outra e a gente não consegue ver dentro do R3 isso acontecer. Tem que ser espaço maior. Por isso que aqui eu não desenhei aqui sim, certo? Mas existe essa aplicação. Dá para ver um rabo de andorinha. Você, né, vendo só, olhando para o plano, porque eu não consigo ver no R3. Você tem a sua superfície, a sua curva aqui, certo? Aí depois você contorna aqui, faz o rabo de andorinha dos dois lados, faz nascer aquele rabo de andorinha, lembra? E depois você encontra dois bicos do rabo de andorinha, assim.
aqui, certo? Esses dois rabos de andorinha, vai dar aquele bico. Aí, quando eles fazem esse encontro aí, está lá dentro da superfície uma forma que não acontece no R3, acontece no espaço maior. Né? E aí, então, vai acontecer isso aqui. Isso da esfera, não é do tório, não, tá? Da esfera. Então, eles mostraram isso. Quer dizer, não é que mostraram essa transição. Eles mostraram essa aplicação aqui, certo? Que não mora dentro do R3. Bom, quando eu vi isso aqui, eu falei, fácil agora, né? Já sabia de cirurgia, então eu fiz o que eu fiz na época foi, para obter essa aplicação aí, foi fazer isso aqui. Né? Fiz uma cirurgia, eu já tinha a minha cirurgia, eu fiz isso aqui. Na verdade, sim, o acontecimento, eu fiz primeiro essa transição. Aí, quando né, eu não sabia da existência, às vezes a gente conta muita mentira da forma que a gente conseguiu as coisas. Eu estava em situação de desespero, que eu tinha que conseguir essa aplicação, uma aplicação que realizava, aí eu primeiro realizei isso aqui, fiz essa transição e consegui, e aí, por acaso, que eu, depois de ter feito, aí alguém falou, olha, fulano, né, mostra que realmente essa aplicação aqui existe e tal, e aí, então, eu fui descobrir o artigo que já tinha essa parte aqui. Aí eu falei, então já tem isso aqui, eu posso fazer, então, a cirurgia, né? Então, quando eu faço a referência, eu não faço essa transição, fica mais fácil da pessoa entender que já que essa parte da esfera acontece, e aí eu fiz, então, só a cirurgia. Eita, onde fui parar? Tá aqui. O que eu fiz foi só a cirurgia, então fica mais fácil das pessoas entenderem, certo? E aí, já baseei numa coisa que existia, mas, na verdade, eu já tinha feito esse caminho aqui eu já tinha visto antes, que acontecia. Né? Bom, aí agora eu já tenho essa ferramenta. Uma aplicação, posso chamar de aplicação básica, ou seja, que um legozinho que está aí prontinho, né, uma pecinha do Lego, né? Tenho mais essas peças aqui, certo? Essas duas peças aqui. Tenho a peça que é da aplicação, da projeção somente com uma aresta, né? Aqui, de peso zero, certo? Né? Ótimo. Agora, se eu quero de peso maior, um peso W qualquer, certo? O que eu faço? Eu posso ir somando, fazendo cirurgia entre essas aplicações aqui. Né? Vou juntando essas aplicações aqui, o quanto que eu quiser, se eu quero W, pois eu junto W aplicações, né? Por isso que eu coloquei pontinho, pontinho aqui, e consigo uma aplicação com única curva singular, certo? E com o peso, no grafo aí, o peso W de um lado. Depois eu posso inverter, fazer aplicações de forma que o peso pode estar um peso K, né? Um peso K aqui do outro lado. Né? Basta eu inverter a oração, botar o peso do outro lado agora. E assim, então, eu posso realizar qualquer grafo com única aresta com quaisquer peso, tanto num vértice no outro, certo? Então, ótimo. Então, agora eu já sei realizar grafo, né, com esses pesos aí. Agora, se eu vou fazer uma cirurgia, se eu vou fazer, uma aplicação e que tem um peso W numa aresta, eu posso utilizar desse aí, colocando de um em um, certo? Ou já pego uma peça de Lego maior, que já tem esse peso aí desejado, certo? Então, agora a questão é só montar essas pecinhas de Lego mesmo. E aí eu tenho, então, aplicação, qualquer árvore com peso, certo? O gênero da superfície vai ser igual a W, certo? Porque a gente viu lá atrás, né, que o gênero da superfície é igual ao quê? É 1 menos V mais Z, aqui, ó, tá aqui, né? 1 menos V mais Z mais W. Mas aí,
com o vértice é 2, no caso, né? O vértice é 2, a aresta é 1, e aqui é 1, então vai dar 0, então o gênero da superfície vai dar somente W, no caso de uma árvore. Sempre vai dar C, o gênero da superfície vai dar CW, ok? Bom, agora, então, eu já sei realizar qualquer árvore com peso, certo? Né? Que isso aqui significa uma árvore, né? V, o número de vértice, e aresta, V menos 1. Então, eu sei realizar a árvore e a minha superfície vai ter o gênero W, ok? Muito bem. E agora, eu já sei realizar qualquer árvore com peso, falta o quê? Ver qualquer gráfico com ciclos. Isso eu não sei ainda. Né? Então, vamos ver como realizar gráfico com ciclo. Primeiro, vamos ver com o ciclo peso zero, né, como a gente fez com as árvores. Bom, se o peso é zero, então o W vai ser zero, certo? Aqui vai ser zero, né? Aí o gênero vai ser 1 menos V mais E, que é exatamente o número de ciclos livres do gráfico. Bom, como que a gente pode resolver isso aí? Bastante simples. Eu posso primeiro pegar o grafo, arranca uma aresta de cada ciclo, você escolhe aí uma aresta de cada ciclo, e aí você tem uma árvore, certo? Aí eu tenho uma árvore. Eu já sei realizar a árvore de peso zero, pronto, realizo minha árvore de peso zero. De que forma? Cutucando, decompondo, fazendo, escolhe a melhor forma que você quiser, certo? Aqui no caso você pode decompor e realizar, juntar as pecinhas de Lego aí, fazer cirurgia, ou se gostar de cutucada, pois cutuca a minha esfera até transformar numa aplicação que realiza o grafo. Esse grafo aqui, pronto. Eu tenho a árvore, eu chamo de árvore maximal, eu arranquei somente uma aresta, não tirei nenhum vértice dela, né? Essa árvore subgrafo do grafo dado, com ciclo, certo? E aí, uma vez que eu realizei essa árvore, agora como que eu realizo os ciclos? Eu realizo por cirurgia vertical, certo? Como eu falei para vocês ali antes, mostrei aquele, né, aqui, realizando, quando eu coloquei essa cirurgia aqui, realizou aqui um ciclo, né? Eu tinha, na verdade, antes era isso. Quando eu fiz essa cirurgia, eu coloquei, então, um ciclo. Então, você tem uma aplicação, né? Por exemplo, se eu realizasse aqui uma cirurgia vertical aqui, né? Eu ia colocar, tem aqui uma curva aqui, eu iria colocar uma aresta e conectava daqui a aqui. Acho que não. Daqui a aqui. Aqui assim, certo? E aí, eu estaria colocando o ciclo no gráfico, né? Mas você pode, supondo aí que... Aí você pode colocar uma aresta vertical bem compridinha aqui, no caso aqui. Eita. Desculpa, porque não tem onde fixar. Acaba saindo bem. Uma aplicação assim, né? Aí eu posso vir, fazer um tubo agora aqui, minha cirurgia vertical, né, que vai ter a minha curva singular. Aqui eu teria uma curva singular, né? Aqui outra, vindo para cá, estou fazendo só um pedacinho da superfície, né? Aqui, e aqui eu teria outra curva singular. Então, eu teria um grafo, né, assim, por aí. E aí, eu construí essa aresta aqui, corresponderia a essa aresta aqui, certo?
Então, você fecharia o ciclo aí. Então, não importa a distância que está, mesmo que você tenha que interceptar a superfície, você pode construir esse tubo, né, hiperbólico aí e fazer essa cirurgia. Você obtém, então, a sua aplicação desejada. Ok? Então, ou seja, o que eu tenho agora? Qualquer grafo bipartido, certo? De peso zero, eu já sei realizar. Como? Arranco uma aresta de cada ciclo, obtenho uma árvore, certo? Realizo a árvore, e depois, agora, com cirurgia vertical, eu realizo, então, essa aresta que eu tirei, certo? Ok, muito bem. Agora, outra coisa que eu já sei fazer é o quê? Colocar peso também, que era a cirurgia vertical. Desculpa, horizontal. Com a vertical, eu fecho os ciclos. Com a vertical, com a horizontal, eu coloco peso. Ok? Então, eu já realizei. E agora, se eu quero colocar peso, eu volto aqui colocando, usando os meus legos, as pecinhas de lego, né? E vou colando aí e obter, então, o meu grafo com peso, certo? O meu grafo com peso desejado. Aí é só colagem, né? Essa pecinha, nada, a ideia mesmo é conhecer as pecinhas de legos, conhecer as ferramentas, que são, as duas ferramentas são as transições e as cirurgias, certo? E agora você corta e cola, né? E depois você pode fazer as suas perturbações, se você quer a aplicação um pouquinho diferente, depois cortou e colou, você pode mexer nela e fazer um pouquinho diferente. Essas transições é você esticar um pouquinho a aplicação, né? Mexer com ela um pouquinho aí, de forma que não aumenta nem diminui o número de curvas singular, certo? E você pode aumentar o número de pontos duplos, sim, porque você tem uma curva assim, você pode aumentar ela, certo? Mas se dependendo, você está cruzando uma outra, você pode estar acontecendo pontos duplos, ok? Então é isso. Bom, então aplicações no plano, eu já sei realizar, concorda? Dado qualquer grafo com peso agora, primeiro, esse grafo tem que ser bipartido para estar associado a uma superfície orientada. Tá? Uma superfície fechada e orientada. No caso... Desculpa, gente. Essas operadoras. Esqueci de desligar o telefone. Bom, então você tira o peso, né? Arranca uma aresta de cada ciclo, realiza a árvore de peso zero, aí você pode primeiro colocar o peso, né? Você pode colocar o peso e depois fechar o ciclo, ou fechar o ciclo e depois colocar o peso. Aí fica o gosto de cada um, certo? Para poder realizar um gráfico qualquer, ok? Então, seria esse algoritmozinho aqui. Bom, agora já mudar um pouquinho, que são as aplicações na esfera. Vou estar chegando na esfera. Depois eu vou fazer chegando em outra superfície qualquer. Aí, qual a diferença agora para a esfera? A diferença é que na esfera agora, você pode enrolar uma superfície na outra, certo? É como se você estivesse vestindo uma roupa aqui na esfera, né? Você pode dar várias voltas, e aí, é claro que você pode ter singularidades. A única aplicação da esfera na esfera que não vai ter singularidades, né? Ela vai ser diffeomorfa aplicação identidade. Certo? Qualquer outra que você dobrou, enrolou qualquer um pouquinho mais, ela vai ter singularidades. Ok? Bom, as primeiras aplicações na esfera é bastante simples. São as de grau zero. Nem todas, assim, uma parte das aplicações de grau zero é o seguinte: você pode olhar parte da esfera
né? Eu não sei se vocês estão vendo aqui na câmera. Vocês podem olhar parte da esfera como se fosse aplicações no plano. Tudo aquilo que a gente fez para o plano, você pode pegar, deixa eu riscar aqui. Você tem aqui a sua esfera, né? E aí você pode pegar uma parte aqui do plano, não, da esfera, aqui, né? Vamos pegar essa região aqui da esfera, aqui, essa calota. Ó, tudo que foi feito aqui para o R2, né? Todas as aplicações que veio aqui no R2, certo? Que você ocupou, que a imagem está aqui, você pode fazer uma imersão, né? Essa aqui seria F de M, né? A imagem, você tem a M aqui, aí você tem aqui a sua F, né? Supondo que deu aí um monte de curva singular aí. Aí você tem um J aqui, seria um J de F de M, certo? E aí você tem, então, a aplicação daqui para a esfera, certo? Então, você já conseguiu de cara aí, tudo que você conseguiu fazer no plano, você pode fazer aqui na esfera também. Só que vai ser de grau zero, né? Aplicação de grau zero. Então, você já tem aí uma infinidade de aplicações para a esfera, certo? De grau zero. Né? Aí, agora... mas eu não quero de grau zero, claro. E você, além disso, você pode deformar isso aqui, puxar, né? Fazendo aí deformações, mudar ainda um pouco essa aplicação aí. Você já consegue outras aplicações. Bom, mas se você não quer de grau zero, então agora a gente precisa de mais pecinhas de Legos, que a gente não tem ainda. Faltam algumas pecinhas de Legos. São as pecinhas, agora, que tem que ter grau. Certo? Ter grau significa que ela tem que vestir toda a esfera. Né? Uma das aplicações com grau na esfera que é bem fácil de fazer, essa aqui. Ó, essa aqui nós já conhecemos, tá vendo? As pecinhas para o plano, que pode corresponder a pecinhas sobre a esfera de grau zero. Essas primeiras três pecinhas aqui, certo? De grau zero. Aí, você vai pegar a pecinha agora de grau. Essa tem grau 1. Bom, a identidade, né, que você pega a esfera aqui e pega outra esfera, você pode olhar dentro do R3, você coloca uma esfera aqui na origem, certo? Aí você coloca outra também centrada aqui na origem. Nossa, eu não consigo nem fechar um ciclo. É isso. E aí você pode fazer a projeção radial, por exemplo. Né? Fazer a projeção radial aqui sobre essa esfera, né? Você tem aqui a aplicação, que é a aplicação identidade, né? Que você fez aqui, certo? Você botou aqui no R3 e projetou, né? Aí, você agora pode dar um beliscão nessa identidade. Se você vai dar um beliscão nessa identidade, vai criar aquela dobrinha, certo? E aí vai dar duas cúspides, né? Supondo que você deu um beliscão aqui e fez isso aqui, que vai ter essa aplicação aqui, ó. Aqui o que eu fiz foi abrir a esfera aqui, né? Lembra que a gente identificar esse lado aqui, com esse lado aqui, com esse lado aqui, com esse lado aqui, eu formo um pastelzinho ou ínfluo, eu faço ínfluo aí e obtenho a esfera, né? Então o que eu fiz foi abrir aqui para ficar mais fácil de visualizar, ok? Do que ficar desenhando em cima da esfera. Então, eu tenho essa aplicação agora que tem grau 1 e tem uma curva singular. Certo? Agora eu já tenho essa pecinha, olha que legal, essa pecinha agora eu posso fazer muita coisa com ela agora. Né? Que eu já tenho grau. Juntando com as outras que eu já tenho do plano, já dá para fazer muita coisa. Né? Olha, se eu quero com um grau maior, eu posso fazer o quê?
O que eu tenho aqui? Eu fiz uma cirurgia horizontal aqui, ó. Porque eu tinha, aquela outra aplicação, eu tinha um gráfico com essa cara, certo? Peso zero, porque é esfera, né? Não tem gênero, nenhuma parte dela. Aí eu peguei outra região, então essa aqui, A, né? B, que é A, meu B. Aqui eu tenho meu C, meu D, certo? Que seria, então, meu C, contrário, meu D, meu C, certo? Identifico tudo isso, né? E vai juntar e vai dar nesse grafo aqui, de novo. E a esfera com a esfera, somando a esfera com a esfera, vai dar esfera, certo? Então, agora eu tenho a esfera, essa tinha grau 1, essa aqui tinha grau 1, agora eu vou ter uma aplicação com grau 2. E se eu vou fazendo isso, somando, cada um com grau, eu vou ter o grau que eu quiser. Então, agora, eu já tenho a esfera com a aplicação da esfera com grau 1, né, que é esse caso aqui, e posso ter essa aqui com um grau desejado, um grau D desejado, certo? Então, você quer escolher, você tem duas peças agora, né? Quer dizer, um grau 1, grau 2, grau T, até quantas peças você quiser. Pronto. Agora, juntando com as aplicações de grau 0 que eu já tenho, e as de grau 1 até o grau N desejado, eu posso fazer cirurgia entre elas e posso realizar qualquer árvore, né, com peso zero, certo? Realizado da esfera na esfera com grau fixado. Você quer com grau 10? Pois aí você pega as pecinhas de Legos com grau 1, 2, 3, depende de onde você quer colocar o grau, e você vai colando aí, certo? Então você já tem as pecinhas, então eu já sei realizar qualquer aplicação da esfera na esfera para qualquer árvore, né, dada, certo? E com grau desejado, né? Não importa o grau aí, ok? Então já dei um salto maior, saí do plano, cheguei na esfera com grau, aplicação da esfera. Bom, vamos ver agora. Agora eu preciso com peso, né? De novo, eu já sei que realizar toda que nós vimos aqui atrás, tudo que vimos para o plano, né? Gráfico com peso, eu posso realizar lá também de grau 0. Se eu quero realizar essa árvore agora com grau maior que 0, o que eu faço? Eu posso juntar aquele grafo e agora botar simplesmente o grau, né? E nesse grafo aqui, cadê? Bota esse grau aqui, certo? Naqueles grafos anteriores, certo? Por quê? Olha, o meu grafo, ele não vai alterar, porque ele não tem peso nenhum. E ele não vai alterar a minha aplicação na esfera, né? Basta tudo que eu construir no plano, eu só vou botando grau agora. Não vai somar. Então, eu posso, mesmo o gráfico que eu realizei no plano, eu posso realizar ele também na esfera, certo? Com o grau que eu quiser. Ok? Então, eu já sei agora realizar grafos com peso na esfera. Então, na esfera não tem dificuldade, né? Aí o problema agora começa a surgir quando está aqui o algoritmo, tá? Como vocês já vão receber aí, né? Então, dá para saber como fazer. Lembrar aí, né? Agora eu quero saber duas aplicações orientadas agora, né? Que não seja esfera. Eu posso chegar sobre o toro, né? O bitoro, o n-toro, certo? Então, aí começa a ficar mais divertido, porque a aplicação no toro, o pessoal do sistema dinâmico, né? Gosta de aplicações no toro, porque, olha, o toro ele é bastante especial, né? Olha, é a única superfície que eu possa aí construir com um grau qualquer, um D igual a K, com um grau qualquer, certo? E sem ter nenhum ponto de singularidades.
aqui tem um exemplo, né, da construção. Uma forma que você pode ver isso, imaginar, você pega um tubo, essa cama de ala aqui, primeiro que você vai enrolar na outra cama de ala, né? No outro, nesse toro aí. Então, você pode cortar ele aqui, né, o seu tubo, e pega essa parte, enrola no outro aqui, certo? Estica ele, vai dando volta, vai dando volta, vai dando volta, vai dando volta até tanto quanto grau que você quer, e depois você cola. No caso aqui, eu dei 2 voltas somente, tem 2 voltas. Essa curva aqui, deu 2 voltas aqui, certo? Então, essa curva aqui e essa curva aqui ficaram juntas. Aqui, né? Vieram aqui. Mas se você tivesse dado 3 voltas, né? E você ia enrolar essa curva aqui 3 vezes. Tivesse dado 10 voltas e enrolar essa curva aqui 10 vezes, certo? Então, depois você cola. Você pode imaginar aí que você pegou um cano, né? Um tubo, e foi vestindo um no outro, e até depois fechar, né? Cola aí. Só uma forma grosseira, né? De ver isso. Ou então você pode imaginar que vai levar, você coloca o seu toro no espaço maior, pega o outro toro no espaço maior e depois faz a projeção de um sobre o outro. Né? E aqui, por exemplo, eu estou fazendo o bitoro no toro. Certo? Aí aqui eu já tenho que ter uma curva singular. Então, eu enrolei essa primeira parte aqui sobre o toro, depois enrolei essa toro, e tive que dobrar isso aqui. Tá vendo? Aí ele teve uma curva singular aqui, e que vai me dar aqui esses números de cúspides, 4 cúspides aqui no caso. Aí tem toda uma relação do grau, tanto na esfera quanto no toro, né, que dá para tirar aí o número de cúspides, entendeu? E aí, olha, vai ser a mesma ideia. Agora eu estou construindo Legos, outras pecinhas de Legos, né? Que é agora para chegar no toro. Certo? Então, eu tenho essa pecinha que é do toro no toro, sem singularidades. Eu tenho essa pecinha do bitoro. Como que eu posso... Se eu quisesse do bitoro no toro com um grau maior ainda, eu poderia simplesmente pegar essas 2 aplicações que eu fiz igual essa aqui, ó. Essa aqui tem grau 2. Eu vou lá, faço aquele Bix, né? Pego a outra aplicação de grau 2, faço o Bix, certo? E aí eu faço a cirurgia aqui, né? Aí daria essa situação aqui. Isso aqui nada mais é do que pode ser visto assim, né? Porque fez assim, assim, e aí eu fiz a cirurgia aqui. Foi feita a cirurgia aqui assim, né? Quando inflou, ficou, ajustou, né? Quando inflou, não, quando ajustou aí, deu uma coisa assim com 4 cúspides, ok? Então pode obter essa aplicação do bitoro como cirurgia, então, em 2 aplicações do toro, ok? E aí, assim, você pode fazer a mesma coisa por um grau muito maior, né? E obter assim. Então, aplicação no toro. Como que a aplicação não é no toro? Né? E aí você pode, para obter outras aplicações no toro, igual a gente fez na esfera, pega tudo aquilo que você fez no plano e pega essas pecinhas de Lego agora e cola com aquelas, né? Que fez no plano. Escolhe que o que você fez no plano, chegando aqui numa região aqui, certo? Numa região aqui assim, e depois você emenda, faz essas cirurgias, né? Colando com as que tem grau, certo? Maior que 0. E dá para obter outras formas de sair enrolando pelo toro ainda, a aplicação. Tem uma infinidade de aplicações diferentes aí. Muito interessante as aplicações chegando no toro. Dá para ver muita coisa. Bom, aí eu faço as minhas pecinhas chegando no toro. Como que eu faço, então, a aplicação realizo um grafo
qualquer chegando no toro, né? O mesmo método usado para a esfera, né? Só que daí, na esfera, tinha a questão que o grau no peso, né? Peso era peso zero, era sempre 0, 0. Agora, aqui no toro, se tiver curva singular, de um lado vai ter peso 1, certo? Porque vai ter um disco de um lado, que quando eu faço esse bix aqui, né, essa região aqui vai dar o peso 0. E essa região aqui, que vai lá e vai ter o toro, né? Está enrolado lá no toro, aí vai dar o peso 1, certo? Então vai ser com essa cara aqui, assim, o grafo, né? Então, agora, para o realizado no toro, segue o método da esfera. Só que com as pecinhas diferentes, né? As pecinhas lá do grau vai ter peso 1. Okay? Porque se eu realizar aqui com peso 0, tá vendo? Então as aplicações vai ter grau 0. Né? E se eu quero peso, né, para grau maior que 1, vai ter que ter peso. Aí eu chego, então, naquele que eu queria, né? Que era o final, o geral, desculpa. Todo grau bipartido pode ser realizado por alguma aplicação entre duas superfícies, né? Aí tem essa relação aqui, isso aqui me dá um pouquinho de trabalho para ver, essa relação aqui, o grau está relacionado com o peso e com o gênero da superfície de chegada, certo? Faz umas continhas aí e chega nisso aqui. O grau vai ter que ser menor que isso aqui, né? Porque, claro, depende do peso aqui, você não vai conseguir. O grau é como se você estivesse vestindo várias vezes a sua superfície, né? E se você não tiver roupa suficiente, né, o pano suficiente, a sua superfície aí suficiente para enrolar várias vezes, entendeu? Aí você não tem como construir um grau muito alto. Então vai depender, esse grau vai depender aqui o gênero da sua superfície do domínio, certo? É diferente da esfera. A esfera não importa, você pode enrolar à vontade. Né? O toro, por exemplo, você pode enrolar ele à vontade também. No toro. Mas quando a superfície já é gênero maior que 1, aí já começa a ter problema, certo? E aí, então, como que é chegar numa superfície qualquer, né? Aí você vai ter suas pecinhas, da mesma forma, você fez para a esfera, você fez para o toro, né? Você pega a sua identidade, por exemplo, faz uma transição que é o bico, certo? Aqui você pegou a identidade, fez essa transição, né? Ou aí você realiza esse grafo aqui, ó. De um lado você tem um disco, do outro lado você tem o gênero N. N é o gênero da sua superfície de chegada, né? Que tem uma identidade, né? Então vai ser o mesmo gênero. E aí, se você quer com grau D, então ela tem que ter aqui D vezes N, certo? Porque você vai somar várias vezes, né? Esse grau aqui com N, depois com N, com N, D vezes. Então, você vai ter no final, sua superfície tem que ter gênero DN, certo? Aí você tem essas peças de Legos aqui também. Essas novas peças de Lego com peso N e com DN. Depende do seu grau, certo? E aí você agora, de novo, como que realiza a aplicação para o grau né, qualquer não, dependendo do gênero de N e de M, né? Que depende lá dessa relação, você pode construir, é você ter suas peças de Legos também. E fazer o quê? Transição e cirurgias. Né? Dado uma árvore qualquer, como que você faz? Retira os pesos, então aqui eu tenho um esqueminha, tá? Aqui. Você dá do seu grafo, né? O que você faz? Você retira uma aresta, aí você obtém uma árvore. Então aqui, se ele tem beta 1 ciclos, isso aqui é o número de Bet, né, que é o número de ciclo, denotado dessa forma. Aí você retira beta e uma aresta, sendo uma de cada ciclo, aí você vai obter
uma árvore. É por isso que eu chamei aqui de A, que é uma árvore. Agora, eu vou tirar a parte que eu quero com grau, certo? Com o grau que eu quero aqui. Eu vou arrancar cada peso, vai ter sempre múltiplo de N, dos lugares que eu quero colocar o grau, né? Eu obtenho, retiro, tem esse peso. Aí depois eu venho aqui e retiro o resto de peso, né? Eu só retirei, quebrei 2 vezes para tomar cuidado com o grau. Aí eu obtenho uma árvore. Bom, a árvore eu já sei, é a árvore de peso 0. Eu já sei realizar, né? Mas se você quisesse tirar só o ciclo e realizar as árvores com peso, também pode, né? E aí eu realizo a árvore, e aí depois eu realizo, junto com as pecinhas, né? Com grau envolvendo o grau. Depois, aí eu chego aqui nessa árvore com peso, e depois eu construo ciclos. Deixa eu passar por cá, que daqui já está aqui. Retiro uma aresta de cada ciclo, retiro o peso, que está envolvendo, né, o grau desejado, retiro o resto do peso, aí eu realizo a árvore de peso 0, né, pois por cirurgia horizontal acrescento os pesos, peso e grau, né, no caso, que é aquele que está relacionado, e depois por cirurgia vertical eu realizo os ciclos, certo? E aí, esse é um algoritmo, mas você pode pegar outros caminhos, né? Essa é uma forma. Ai, cadê nessa aqui não apareceu o exemplo, não. Deixa eu compartilhar aqui, vou parar aqui um exemplo que eu coloquei. Deixa eu usar o Meet para tirar da apresentação, mudar para o computador. E aí, eu acho que eu vou mandar. Bom, é só esse exemplo aqui que ficou faltando. Ver se eu tivesse colocar na apresentação. Não está. Estão vendo aqui, né? Sim, professora. Aqui, esse exemplo aqui. Então, peguei esse grafo, né? Aqui, que a primeira coisa que eu fiz, tirei aqui do ciclo, uma aresta de cada ciclo, decompus o grafo, né? Então, o que eu fiz? Realizei esse grafo com aplicações pequenas, certo? Aqui, cada um deles. Esse aqui que tem o grau, né? Tá cobrindo toda a minha superfície aqui, de chegada, que é um enitório, né? Depois, então, eu faço a cirurgia horizontal, juntei aí toda a minha aplicação, certo? E depois, com a cirurgia vertical, aqui, ó, nos lugares, eu fechei, então, os ciclos, e aí eu construí a aplicação. Eu tive que desenhar assim no plano aqui, a imagem no plano aqui, no enitório aqui, para conseguir ver essa aplicação, né? Porque se eu tivesse desenhando sobre a superfície, seria meio complicado, ok? Então, esse é um exemplo da aplicação. Okay? Não aparece aqui também. Esqueci de colocar. Bom, mas era isso que eu queria dizer para vocês. Eu agradeço muito a participação de todos. Eu só queria falar, né, onde eu apresentei o programa, né, do Anjo Montesinos, lá naquela página, tem muitos programas ali que dá para desenhar, eu que não me aventuro muito, né, tem sobre aplicação de Gauss e tudo mais, várias aplicações, exemplo que fez para a gente, fez para os colegas e tudo mais naquela página, vocês podem baixar à vontade. E aqui eu quero falar, né, que os meninos falaram, que alguém perguntou aí o que eu usei para desenhar, né? O programa que eu uso para desenhar é o Illustrator. Illustrator, não, desculpa, Inkscape. Antes eu usava o Illustrator. Eu uso o Inkscape. Ele é muito pequeno, né, esse programa aqui. Fácil, ele entra no Linux, no Windows, qualquer um. E você pode fazer as figuras e simplesmente chamar essas figuras lá no TeX, certo? E também vocês podem fazer essas figuras, escrever aqui, né?
E aqui tem... Às vezes tem que instalar essa extensão, certo? De você poder escrever com o formato TeX aqui. Aqui vocês... E aí vocês podem escrever o que quiser aqui. Por exemplo, na figura, né? E aí as figuras têm várias... Eu uso o mínimo, né? Eu uso o rabinho do A. Aí tem as ferramentas de você, por exemplo, fazer a união, né? Ou fazer a interseção, a diferença. Né? E você... Bom, isso aí é só mexendo que vai aprendendo a... E tem esses que você pode criar mão livre, né? Pode preencher ou não. E você pode apertar. Aí, à vontade. Tem isso de você poder abrir, né? Você corta aqui, pode ir abrindo. Bom, aí o preenchimento aqui das cores, né? Se você quer cor diferente, por exemplo, que é mais transparente, mais forte, né? Trabalhe com a cor RGB, né? Porque se você quer bem transparente, quer construir uma coisa sobre outra, né? Aí você quer que seja transparente, que apareça lá, ou que não apareça, e por aí vai. Dá para divertir bastante, fazer obras de arte aí, os artistas aí, dá para fazer bastante obras de arte, entendeu? Eu trabalho, como eu te falei, somente com o rabinho do ar. Né, só fico no AEOU mesmo e não sou muito aventureira, não tenho muito dom de artista, não. Professora, perguntaram se esse programa funciona no Word ou se tem alguma versão. Não, quer dizer, no Word eu não sei. Eu não sei mexer com Word. Mas eu acho, como você pode desenhar e salvar em JPG, PNG, PDF, SVG, EPS, tem muitas formas de salvar, quer ver? Aí você pode salvar e colar lá no Word. Olha só, tem várias formas aqui de salvar, tá vendo? Eu imagino que aqui, de alguma forma aqui, você pode salvar e colar no Word, por exemplo, PNG, certo? Você pode puxar e colar lá no Word. E aí você pode abrir fotos, pode abrir o que quiser aqui, escrever aí em cima, cortar, colar, né? Então, tudo que você conseguir rabiscar na mão, né, você pode escrever aqui e aproximar. Né? Ou fazer até o rabisco na mão, se quiser, entre ele aqui com uma foto, por exemplo, e depois escrever aqui em cima, completar, entendeu? Ou se quiser fazer uma foto, gerou algum programa, um gráfico, alguma coisa assim, aí você pode completar aqui. Okay? Então, bom, espero que não tenha cansado muito vocês, certo? Tenha passado alguma ideia. Eu agradeço muito aí pela participação de todos, pela paciência, né? E aí...
Professora, chegou mais uma pergunta Pode falar. da Flaviana. A pergunta anterior foi do Marcos Henrique. Sim, E agora uma pergunta da... Ele agradeceu. E tem uma pergunta da Flaviana. Essas construções são apenas geométricas através de diagramas e grafos? Ou possível em não, é mão coordenadas livre. em casos mais simples? São as construções. Tudo que eu usei aqui, ele é do ponto de vista de topologia, certo? Assim, de homomorfismo, né? Quer dizer, na verdade, assim, de feomorfismo, né? Porque eu não estou olhando a geometria dos meus elementos. Mas você pode construir as aplicações, né, olhando a parte geométrica. Como você vai construir? Você vai ter que colar, né? E isso é muito difícil. Por exemplo, se você vai construir uma... Está vendo aqui? Que eu não sei onde eu estou. Está me vendo? Sim. Aqui eu estou apresentando. Como que você poderia construir uma coisa dessa forma? Então, você tem esse pedaço aqui de cima que é próximo de uma esfera, essa aqui que é próxima de esfera, você desloca, né, no R3, e você bota uma parte elíptica aqui no meio, certo? E aí você vai fazendo essas colagens. Mas aí essas colagens não é muito fácil, né? Por exemplo, quem trabalha com desenho animado, essas coisas assim, que na parte de computação, né, fazer efeitos especiais e tudo mais, só que isso não é bastante complicado. Mas você usa o homomorfismo, o difeomorfismo, esses parâmetros, né? Você constrói um objeto, você coloca um parâmetro, né? Por exemplo, uma esfera, você tem a bolinha pequena, esse parâmetro vai permitir você inflar e diminuir, né? Por exemplo, a parábola. Você coloca assim a parábola, ax ao quadrado. Então, quando A é 1, você tem a sua parábola bonitinha aí, né, para cima a sua parábola assim. À medida que o seu A vai variando, que é o seu parâmetro, ele vai abrindo, vai diminuindo, né, seu A. Depois, quando ele passa a zero, ele vai ser uma reta, né? Quando passa negativo, sua parábola vai virando para baixo. Então, se você variar esse A aí, você tem a sua parábola fazendo isso, né? E aí, isso é um parâmetro em cima de uma parábola. Se você quer fazer essa parábola saltar, né? Diminuir não, saltar assim, e para cima, positivo e negativo, você vai colocando aquele B. Seria, então, o x ao quadrado mais B. Você está deslocando, certo? E aí se você colocar ax ao quadrado mais b, você vai ter a sua parábola, além dela pular, você vai ter ela abrindo e fechando, certo? Então, a gente está falando simplesmente de uma parábola, entendeu? Agora, imagina na superfície, aí você tem também aquelas paraboloides, né? E aí você tem essa variação que pode abrir de um lado, abrir ela toda, né? Quando lá ax ao quadrado mais by, né? Ao quadrado, né? Então, está variando aí o A e o B. E agora, para você fechar, e quando você já começa a fechar, já começa a ficar complicado. Então, você vai... Aí já... Essas colagens que dá bastante trabalho. Por isso que esse pessoal faz efeitos, né, computacionais, né, dá bastante trabalho, porque você tem que estar colando essas coisas aí e colocando parâmetros, né, em cada região. Né, porque você vai fazer um movimento de braço, por exemplo, aí você tem que ter o parâmetro, né, que permite esse movimento. E essa cirurgia paga um preço muito caro, né? Porque você tem uma coisa aqui, tá colado, você pode só esticar, fazer isso, né? Movimento. Mas na hora quando você corta, aí já te dá a liberdade de fazer isso, né? Trabalhar com os dois braços ou com os braços colados. Então, tem a diferença entre uma coisa e outra. Então, a parte de geometria, aí fica com quem vai fazer matemática aplicada, né? Que vai fazer as aplicações aí. Ou para quem estuda, né, as equações da mesma geometria. Né? Ok? Ok, professora, ela respondeu que entendeu. Não recebemos mais nenhuma pergunta. Você ainda quer falar alguma coisa, professora? Antes de encerrar? Ok, já dei o meu recado aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, tem meu e-mail, né? Quiser ler lá tanto o minicurso quanto a transparência, né? Que vocês aí mandaram, a apresentação. E aí, se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, pode ficar à vontade para mandar um e-mail, ok? Então tá bem, professora, eu vou encerrar. Então, todo mundo aí.
pela participação, pela paciência. E muito obrigada aí à comissão e parabéns pelo evento, mais uma vez. Muito obrigada. A gente queria agradecer, né, eu queria agradecer em nome da organização, a todos e todas que participaram desse mini curso. O formulário de presença já foi enviado, lembrando que é importante o preenchimento dele, né, assim como vocês fizeram na terça-feira, para poder gerar o certificado. E a gente espera que todos tenham sido grandemente enriquecidos com esse mini curso. Mais uma vez, obrigado, professora Catarina, e bom dia para todos e todas. Ok, muito obrigada. Bom dia.